É o medo de se arriscar, temos que ter coragem. Então, muitas das vezes as pessoas deixam de agir porque talvez pense no risco. E olha que coisa interessante isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem muitas pessoas que falam assim, eu prefiro não fazer, eu tenho medo de fazer porque eu tenho medo de não dar certo, de não ter resultado. Mas para pra pensar comigo, se você não está fazendo, tá dando certo? Não. Tá tendo resultado? Não. Então, o seu pior medo já tá instalado, porque já tá acontecendo. Entende? Assim, eu juro, 95% isso, né? das pessoas, elas não têm consciência disso. Então, elas vivem numa situação que não faz bem, elas não conseguem sair, não encontram força pra sair e não entendem o porquê. Então, é isso que eu falei, é o da consciência, é a questão de você se perguntar. Deixa eu falar até alguma coisa antes, que linkava com isso, mas de você, se você tiver coragem de se perguntar, o que eu tô ganhando por estar nessa situação? E aí eu falo que é uma coisa muito interessante. Você pegar uma folha em branco hoje e do seu lado esquerdo escrever todos os seus medos. Todos os seus medos. Normalmente todos os seus medos são coisas que te impedem de ter a disciplina necessária. E não só questão de medo, tudo que te trava, né? Eu falo medo porque é mais fácil da gente simplificar. Do outro lado, colocar todos os seus sonhos. E eu espero que quando você compare tudo que te trava hoje, de ter a disciplina, de você ter a motivação, de você ter aquela intensidade de você fazer as suas coisas versus os seus sonhos, quando você olhar isso, vai te dar um desespero que você vai falar assim, não é possível que é isso que me trava. Porque os seus sonhos, ele tem que ter uma representatividade tão forte versus os seus medos, as suas travas, que você vai falar assim, não é possível que eu não tenho tudo isso por conta dessa besteirinha aqui, ó. Por conta de preguiça, por conta de não sei o quê, por conta de procrastinação. E isso é um exercício que a gente tem que fazer diário, porque amanhã a vida vai te bater de novo, e vai te bater de novo, você vai ter trocentos problemas, a gente não tá isento disso. Mas até eu comecei a ler um livro do Deepak Chopra agora que é brilhante, que ele fala que se você pegar todos os problemas da face da Terra, todos, e você tirar a individualidade de cada problema, só existe uma coisa em comum, que é o cerne do problema, consciência. Que é como você lida com o problema. Porque problema todo mundo tem, cada um na sua individualidade. Mas como você lida com o problema é que é a importância. Então, quando vocês elevarem a consciência de vocês para o que realmente é um problema na tua vida versus ao que tudo isso te impossibilita de conquistar, você vai falar, cara, não é possível. Só que é isso, a gente tem que ter consciência todos os dias. Não adianta eu ter consciência num podcast. Eu preciso ter consciência amanhã que não tem podcast. Eu preciso ter consciência depois de amanhã que não tem podcast. E eu já peguei casos de pessoas onde os medos eram infinitamente maiores do que os sonhos. E aí o maior conselho que eu posso te dar hoje é pra você colocar a cabeça no seu travesseiro, sonhar muito, porque é isso que tá faltando na tua vida. Coragem de sonhar. É verdade. E acreditar que você é merecedor de realizar esses sonhos. Você tem algo. É o medo de se arriscar, temos que ter coragem. Então, muitas das vezes as pessoas deixam de agir porque talvez pense no risco. E olha que coisa interessante isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem muitas pessoas que falam assim, eu prefiro não fazer, eu tenho medo de fazer porque eu tenho medo de não dar certo, de não ter resultado. Mas para pra pensar comigo, se você não está fazendo, tá dando certo? Não. Tá tendo resultado? Não. Então, o seu pior medo já tá instalado, porque já tá acontecendo. Entende? E uma coisa que acho que foi o Joel que falou isso, ou foi o Bruno Perini uma vez, ele falou assim, viva o teu pior dia. O dia que você mais tem medo. Então assim, o meu maior medo da vida é X. Viva como esse fosse esse dia, chegou. Né? Você escolheu, eu vou viver o pior dia da minha vida. Passe por esse dia. E veja se realmente esses seus maiores medos, eles se concretizam. Se realmente tudo aquilo que você tem medo, você deixa de agir por conta desse medo, né? Você deixa de ter frequência nas suas coisas, você deixa de ter uma pequena atitude em agir, se realmente quando você vive o que seria o pior cenário da tua vida, se realmente esse maior medo reflete naquilo, em você deixar de ir atrás dos seus sonhos. Que isso vem com uma cobrança da perfeição, né? E dói pra qualquer ser humano aceitar que nós somos imperfeitos. Por que ninguém gosta de ouvir crítica? Porque dói demais saber que você não é perfeito.
E isso é com qualquer pessoa, né? Então, quando você aceita que você não sabe, você tá dando um atestado que você é imperfeito. Verdade. E isso mexe com o ego, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a autoconfiança. Só que se você acredita e você confia no processo, você consegue superar essa baixa crença que você tem de começo de processo. Então, por exemplo, quando eu comecei a lutar, eu escutava todo mundo falar assim, nossa, mas começou tarde, né? Fui começar a lutar com 29 anos de idade. E é engraçado, eu parecia uma gazela saltitando. Era uma coisa horrorosa. Fabi, você é maravilhosa hoje? Não, eu dou o meu melhor, desenvolvi muita habilidade. E o que eu mais amo de tudo isso é ver que, apesar de um monte de gente falando, de passar vergonha, de chegar lá e ser completamente destrambelhada, descoordenada, saber que nada mais do que me dedicar, me desenvolver e realmente pegar pra fazer, o tempo compensa. A disciplina, ela compensa. Então, hoje, eu não sou talentosa, mas eu acho que eu sou uma das pessoas mais disciplinadas daquela academia. Não tem ninguém que treina mais que eu. E grávida, eu era que mais treinava ainda. A Milcha treinou comigo muito. Então, quando alguém fala assim, nossa, como ela é boa, é um talento. Amor, você pegar meus vídeos de 3 anos atrás, misericórdia, era a coisa mais horrorosa da face da terra. Mas se você se permite passar pelo processo, e eu falo assim, você faz isso uma vez na vida. Aí você vai colher o resultado. Aí, de novo, o teu cérebro, ele vai começar a ficar... Ele vai começar a gostar de um novo desafio. Ele vai começar a gostar de uma nova coisa. Porque ele vai saber que você vai passar pelo processo. Você vai se lapidar. E você vai colher o resultado. Então, é a mesma coisa. Por que hoje você topa fazer tudo, né? Porque eu sei que a disciplina compensa. Tem outra coisa que eu vou falar pra vocês. Quando eu comecei a vender, eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Então, obviamente, que o começo doeu, apesar da intensidade, porque eu lembrava que os sonhos eram muito mais importantes do que a dor que eu estava passando, mas eu passei por muita dor durante o processo. Muita dor mesmo. Muita gente me julgando, muito problema em casa em relação aos meus pais de não validar o que eu escolhi como profissão, por achar que não era uma coisa, não era cool, né? E muita dor mesmo. E quando você tá passando por esse turbilhão, eu falo muito disso. Tem até um vídeo meu no YouTube que fala disso, que é no meio da tempestade. Quando a gente tá no meio da tempestade, a única coisa que a gente enxerga é a tempestade. E a gente acha que não tem saída, que você vai viver esse turbilhão pro resto da sua vida. E a verdade é que quando você vence essa tempestade e você ressignifica os problemas, você supera esses problemas, se esses problemas aparecerem na sua vida, você sabe resolver ele com o pé nas costas, e você dá o tempo para as coisas passarem, e você, principalmente, colhe os frutos, a dor que você sentiu, hoje, não dói tanto igual você doía na hora. Então, hoje eu olho pro meu passado e para todas as dificuldades que eu passei, e eu penso assim, acho que não doeu tanto. Cara, mas na hora, óbvio que doeu muito. Mas é porque eu tava no meio da tempestade. Quando você se supera e você colhe os resultados, você olha para trás, você fala assim, não doeu tanto. Por quê? Porque os resultados, eles compensam a dor do processo.